paz do Senhor a todos. A paz do Senhor a todos. É um prazer estarmos aqui, ministrando a palavra do Senhor. Quantos vieram ouvir a voz de Deus? Levanta Quero ser grato a Deus por essa oportunidade, sua citação, o cantor Jade, que está conosco, já nos acompanha. As suas irmãs encontrarem né? Vou pedir aí que ouçam o teclado, deixa Deus te usar em casa. Amém? Gênesis capítulo 37, por gentileza. Prometo ser breve com o objetivo, no passo de 4 da manhã. Gênesis capítulo 37. Quando os amados acham, deixa eu um aviso rápido. Após o culto aqui, você vai seguir na minha direita. Aí você vai estar encontrando essa apostila, as duas sementes. Semente de Deus, a semente do diabo. Eu expresso que a semente de Deus. Que mensagem, entra na arca, deserta ao seu lugar, a morte e a ressurreição da igreja. São 28 temas de mensagens. Você vai estar abençoando o meu ministério e eu vou estar te abençoando com a palavra de Deus. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Você falou amém, assim seja. Então passa lá, apenas R$10, qualquer um desses materiais. A apostila, só tem 4 apostilas, viemos lá de Frosqueira, nos procure. A apostila é R$5, DVDs a R$10. Apenas o versículo de mais uma vez, feliz a pedagogia. Tudo que lemos 2 ou 3 vezes fica fácil de guardarmos no coração, assimilarmos. E disse um ao outro: eis, lá vem o Senhor. Tome tua assento e glorificando a Deus. Agora fecha o Bíblia. A palavra já foi lida. Deixa para ler depois em casa. Fecha a Bíblia. Olha o pó da minha gravata neste momento. Cadê o pai? Não chegou? Chegou. O pai não chegou. Quando viesse prega aqui, eu ia chamar ele para vir cantar e ele falou. Amém, irmãos? 17 anos. E este jovem tinha um nome por José. José, ele veio de uma família rica, uma família que adorava a Deus em meia circunstância, uma família que parecia até que descobelada, como diz a minha mãe nordestina. E observando o texto que li, que diz: lá vem o sonhador. Quantos têm sonhos de vencer a vida e seu objetivo? Faz assim com as mãos. Todos têm sonhos. É bem verdade que eu costumo dizer, meu querido, que só o sonho é que já ouviu. Eu costumo falar em algumas pregações que o sonho não é meu e nem seu. Porque quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, de frente ao altar, nós estávamos dizendo para Jesus: sabe o quê? Eu sou dependente do Senhor, sou dependente da tua glória, guia a minha vida, faça da minha vida o que o Senhor bem entender. Só que aqui, e o Espírito de Deus movimentava, andava por cima das águas, até que Deus separa a água e separa a noite, separa o dia, e viu Deus que precisava de alguém para me dar o seu Espírito Santo, até que Deus fez o que prestava adoração a Deus, que era o ungido, era ele que ensaiava a nota, era ele que auxiliava quem ia louvar. Só que aqui ele fez o homem pecando no jardim do Éden, lançou Adão por terra. Não diz a Bíblia conjectura de pregador. Pregador conjectura, deliga. Pregador não sonha, ele vai muito mais além do que você imagina. E observa que aqui, que quando Satanás faz Adão pecar, Satanás começa a bater palma e dizendo: acabou o projeto de Deus. Mas Deus é um Deus que trabalha no silêncio. Os profetas de Baal, quando Elias clamou fogo, que matou os profetas de Baal, agora Elias vai e se esconde na caverna. E a Bíblia diz que Deus vem sobre a caverna e diz: Elias, o que faz aí, Elias? Elias disse: ah, Senhor, o Senhor não está sabendo, parece que o Senhor não vê, que Jezabel me procura para matar, matou todos os profetas, mas só sobrou eu. Aí Deus disse para Elias: sai da caverna, porque ainda tenho 4.000 joelhos. Observamos aqui: 4.000 joelhos, não era 4.000 profetas, que não existia mais profeta. Profeta só existia Elias. Morreu, os outros tudo Jezabel matou. Só que aqui que vejamos,
projeto de Deus. Sim. Aí Paulo vem escrevendo no início. Aquilo que os olhos estão vendo, o ouvido não ouviu, e nem subiu o coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Você não deve temer a Satanás, você não deve temer a bucha que aconteceu. Você vai olhar para ele e vai dizer: maior que está em mim do que o que está em você. O que está em mim, olha todo o universo, olha todo o poder, levanta a tua mão e exalta Deus. Se eu dar para algo, demora a pegar. Eu quero ver Deus, como é que você vai fazer? Façamos uma imagem de semelhança. Parece que vejo Deus. Quero vir. Prepara a carroça aí. Para onde é que o senhor vai? Eu vou até a terra. Vou ter um diálogo com o homem. Eu vou dar o meu espírito, que até 430 anos sem encontrar uma pessoa para habitar. Mas a partir de hoje, ele vai habitar em alguém. Ei! Chega na Mesopotâmia. Eu falei o quê? O que eu falei, irmãos? Mesopotâmia. Encontra quem? O exaltado Abraão. Abraão, que até aí não era Abraão. O significado do seu nome: o exaltado. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, do meio dos familiares, e vai ao destino que eu vou te mandar, porque eu vou fazer em você pai de nações. Ei! Já estava com quase 70. Aí Deus disse: pega Sarai, contenda, o significado do nome de Sarai. Pega contenda. Agora não dava nada certo. Exaltado para exaltado, o sol para cima e a contenda. Qualquer coisa não vem, não. Dava certo. Deus disse: olha, lá na frente eu vou mudar o teu nome para Abraão. Viu? Mas espera aí. Primeiro tem que ter um diálogo contigo para eu te enviar. Não é assim não. Teus pais adoram Marduk, adoram Buda, adoram Maomé, adoram milhões de ídolos. Está tudo dentro da tua casa. Teu pai vai sair, tu vai quebrar um por um. Abraão, parece que veio Abraão exaltado. Arrebenta os ídolos do pai, pega o martelinho e põe a mão no Marduk. E o pai chega: Abraão, o que aconteceu aqui, Abraão? Ah, pai, o senhor sabe. Marduk, que era o chefe maior, quebrou todo mundo, ele matou todo mundo. O pai disse: olha, Marduk não fez isso. Não foi Marduk não, porque eu conheço que Marduk não fala, Marduk não anda, Marduk tem mão, mas com a palma, tem ouvido, mas não ouve, tem boca e não fala, e tem pé e não anda. Aí parece que deixa a dor, não quebra a perna do pai, dizendo: e como é que tu está adorando Marduk? Tu está entendendo a mensagem? Tu está querendo, tu está viajando, sair de Brasília para vir para aqui contar a história de carochinha. Eu vim ser profeta, boca profética de Deus sobre a tua vida. Amém. Abraão, agora sai com Sarai. Só que observe uma coisa: as promessas aqui eram para quem? Para quem? Deus fez promessa a quem? Abraão ou foi a Ló? Abraão, pastor. Só que entre esse termo aí, Ló entra na história. Tu está entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo para você que o que Ele prometeu para você, não adianta o teu filho querer fazer. O que Deus prometeu para você, o teu marido não vai fazer, o teu irmão não vai fazer. Tu vai fazer, porque Deus confiou na tua mão. Ah, que bom botar, que fácil. Está difícil agora aí? Exalta a Deus aí, irmão. Meio de Abraão é porque eu aprendi uma coisa. Isso é Deus falou. Eu aprendi uma coisa. Então fala, Ló. Se não entendeu, diz aleluia. Só você não entendeu, eu vou te explicar. Ei, Deus aqui está dizendo assim, ó, para Ló: se tu não sabe, eu sou um Deus tão fiel que além de eu prometer com o pastor Josimar, se ele se atrever a chamar alguém, eu vou abençoar, não é porque o alguém merece não, é porque eu testo a fé de meu filho. Foi isso que Deus quis falar para Ló.
é que o senhor está? Aleluia. Nesse salmão com toda a sua glória, se acredita no meio. Jesus te abençoe. Olha só. Só que aqui, querido, quando Abraão sai de Deus lá na frente, Abraão com quase 90 anos, Abraão agora lembra, irmão. Olha a minha irmãzinha aqui, ó. Pega ela aqui, Márcio. Olha lá, Márcio. Tu vai dar o mundo inteiro. Até em São Paulo tu vai dar. Tu vai viajando com uma pessoa assim. Olha aqui. Só que Abraão já está com quase 90 anos. Deus agora diz para Abraão, ó, a promessa que eu te fiz há 70, 40 anos atrás, não vai cair por terra, não permanece, Abraão. Só que Abraão aqui, ele já está velhinho. Abraão já era pai de um filho chamado Ismael. E Abraão agora tem Ismael, agora precisava de ter um filho. A Bíblia diz que nesse termo, Abraão está na tenda. E Deus falou para Abraão, sai para fora da tenda, porque eu quero ter um diálogo contigo, Abraão. Abraão sai para fora da tenda e Deus vai contar de novo. Quando chega na 10, ela chegou, eu perdi. Chega na 20, ela chegou. Aí Deus disse, não consegui contar. Ele disse, aqui agora não consegui contar nada. Deus disse, assim é a nação que vai sair de você, Abraão. E teu nome vai ser exaltado como nunca você viu. Ai, meu Deus. Abraão. Aí Abraão vai na real. E agora? Eu vou ter que ser pai de nação. Quantos filhos eu vou ter? Parece que veja Abraão. Quantas casas eu vou ter que fazer, papai? Quantos quartos vai ter? Quantos pratos, talheres vai ter? Quantas empregadas, empregados, servos? Quantas vacas eu vou ter que dar para cada um? Mas ele não sabia que a nação, o sacerdote está aqui nesta. Você é meu amigo, Abraão! Ei! Vou ganhar tempo aqui, que é a hora do espera. Abraão! Já velhinho? Ai, estou por hoje, está quase doendo os ossos, não aguento mais. Abraão, o servo, Eliezer, me ajuda, não aguento andar. Agora me diz um velho com 90 anos já era filho, uma velha com quase 100 anos já era filho, onde? Catuca teu irmão, catuca ele aí, faz assim dele, ó. Olha aqui para mim, depois você faz. Tu está entendendo, Vaza? Vai, pergunta para ele, tu está entendendo, Vaza? Agora fala para pelo menos 3 pessoas em tua volta. Deus vai cumprir o que te prometeu nesta noite. Fala, Deus vai te dar aquilo que ele disse que ia dar. Porque Deus era fiel. A Bíblia diz, passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não vai passar. Já tem 20 anos que aconteceu a promessa aí. Tu está preocupado que se faz 20 anos, 15 anos? Vamos lá viajar na Bíblia? Josué. A Bíblia diz que Deus chama quem? Quem era o sucessor de Moisés? O nome dele chamava Oséias, que Deus muda para Josué. Deus disse, Oséias, teu nome está até com 2 escravos, é Oséias. Mas para salvar vermelho para lá, teu nome não será Oséias, será Josué. Josué e Caleb. É Bíblia. Eu vim pregar a palavra de Deus. Se você gosta de Bíblia, é daqui. Josué, ela vai espelhar a terra, traz notícia. Só que no capítulo 7, versículo 9 e 10, papai, sabe o que ocorre aqui? Olha o que Moisés disse. Olha o que relata Caleb. Caleb relata dizendo assim: assim como Moisés, servo de Deus vivo, me enviou à terra, a Gade, Badileia, a espiar a terra, e eu lhe trouxe notícia, como sentia no meu coração. Sabe qual foi a esperança de Caleb? Lá tem gigantes, mas eu vou vencer. Lá tem ruim, mas eu sou fiel. Lá pode se levantar, mas eu quero vitória minha e o diabo não vai. Sabe quando você será fracassado? No dia que você mostrar suas forças para o seu inimigo.
Soldado só é guerreiro quando a guerra acaba. Você vai indo à guerra, se correr, vai morrer. Agora, se ficar, a guerra será vencida. Porque Deus garante a vitória. É a Bíblia que diz. O Senhor disse que Ele não está com covarde, com idólatra, com mentiroso. Deus não faz parte desse grupo, não. Deus faz parte, é dos corajosos. Quem é corajoso, levanta a mão e agora. Ai, se eu fosse você, estava me olhando assim, não. Eu já estou lotado no Espírito de Deus. O cantor teve comigo alguns meses atrás. Ele viu o que aconteceu naquela igreja. A glória de Deus começou a mover. Eu sinto que Deus vai fazer algo diferente nessa noite. O que faço, o que ele faz. Ó, rapaz, será pai de nação. O anjo chega e fala: Abraão, eu vim te visitar. Te prepara que vai ser pai de nação. Aí Sara lá dentro, vai acontecer porque eu já estou velhinha, estou perto da morte. Aí o anjo disse: por que tu riu? Ri não. Rios, eu estava aqui fora das suas. Eu fui lá e vi você rindo. Ó, meu Senhor. Ri não. Aí sabe o que o anjo falou? Só porque tu riu, o nome do teu filho será sorriso. Está pegando a mensagem aí, Vasco? Isaac, o significado do teu nome é riso. O teu nome vai ser riso. Só porque a tua mãe riu das promessas que eu falei para Abraão. Você pode dar glória? Você pode dizer aleluia? Quem está gostando pode dar glória? Olha só. Mais à frente você vê que de Isaac nasce dois. É aqui que eu começo a mensagem deste Senhor. O que fazer no momento difícil? Pergunta para o teu irmão: o que fazer no momento difícil? Pergunta ele, fala para ele o que você vai fazer no momento difícil. Pergunta para ele, pergunta para ela. Vai, eu quero ouvir. Pergunta o que você vai fazer no momento difícil. Amém. Agora olha aqui por volta da minha gravata. Aí sai Esaú, suplantador, e sai Jacó. Vocês têm nessa passagem que Jacó toma a bênção de seu irmão. E para não fugir, ele vai morar na terra. Só que ele agora quer casar. E Lobão, que não é nada bom, é sempre assim, irmão. A carroça um dia fura o pneu. Não adianta ultrapassar um aqui, ultrapassar outro, dar calote de outro, achando que um dia a casa não cai. Deus perdoa, mas a circunstância Deus manda, a cobrança Deus manda. Agora, lembra aí dele? O Isaac. Isaac começa a pagar por tudo que ele fez, até que Deus deu vitória. Mas de Isaac nasce 12 filhos: Ruben, Nafetali, Zebulon, Gad, Efraim, Judá. E vem nascendo os filhos do dia. E nasce o último que era da sua velhice. Nasce Benjamim e o último nasce esse menino não prega ali, José. É o filho da velhice. A Bíblia diz que seu pai amava mais a José do que os seus outros irmãos. Aqui não era fazendo pouco caso dos outros, que ele amava todo, mas aqui é porque era o filho da velhice dele. Ele sabia que se perdesse aquela semente não ia brotar mais. É por isso que ele cuidava mais de José, e por cima José era obediente. Obediente sempre destaca. Você já viu? Desobediente só quebra a cara, ninguém olha ele. Obediente todo mundo tem. Por exemplo, os judeus, quando ele via alguém de caráter, que se olhava meio dizia assim: esse aí eu tenho que me espelhar. Quando seus filhos estavam rebeldes, eles pegavam no meio da praça de José e levavam e diziam: se espelha nele aí.
olha para ele como ele é íntegro, como ele é reto, como ele é homem de Deus. Lembra de Eliseu? É mais ou menos assim. Só que aqui, José tem 12 irmãos e Deus vem visitar José a primeira vez. José disse: olha, à noite eu sonhei que o meu feixe ficava era maior que o de você se curvava perante mim. Estou só traduzindo a mensagem porque o tempo já não espera. A Bíblia diz que os irmãos de José cresceu dentro dele ira, ficaram irados pelo que Deus deu para José. É assim, irmão. No meio da tua caminhada, tu tem 3 grupos: aquele que te aplaude, aquele que te aponta e aqueles que roubam o teu projeto. 3 grupos seguiam o Senhor: o grupo do busca-falha, o grupo do telespectadores e o grupo da adoração. Esse permaneceu até o dia de hoje. Adorar o Senhor. Salmo 100, adorar o Senhor. Todos os moradores da terra, todos que têm fôlego do novo ao Senhor. José vem se destacando. Só que aqui, Deus agora de noite vem dar um sonho para José. Agora o sonho é invertido. O negócio agora muda. O negócio muda porque José não viu apenas um feixe, os 11 feixes em pé e ele dele, curvado dele em pé. Agora José vê o quê? 12 estrelas e vê o sol e a lua de joelho, ou seja, prostrado perante a ele. Jacó, irmão, aqui. Jacó era macaco velho, tinha experiência com Deus. Até aí ele aceitou, veja só. Até quando falaram dos irmãos, ele aceitou. Ah, tá bom. Eu e minha esposa não vai se curvar, eu e Raquel não vai se curvar perante José, então vocês vão se curvar. Para mim tá bom. Mas quando tocou na ferida dele, que disse o sol e a lua e 11 estrelas que simbolizam o irmão, pai e mãe. Ah, José, eu e Raquel se curvar perante você, ó, N.O. tio. Não, vou não, quero não. Isso aqui, não, José, não aceitou. Já viu que tem um bocado de crente que só quer coisas boas. Na hora que Deus leva no estreito, ele diz: ah, meu Deus, aí, essa palavra era para fulano, não era não, essa palavra é para você. Se fosse para fulano, ele estava aqui, ela estava aqui, glorificando e adorando a Deus. É para você. Irmão, você sabe o que acontece? Eu não tenho medo de falar. Prega 12 anos pela misericórdia, eu não tenho medo de falar. Glória a Deus. Um dia falaram para mim: ó, não vai ter mais público para você pregar se você falar dessas coisas. Eu disse: pode não ter público, pode não ter microfone, pode não ter multidões, mas eu vou permanecer fiel. Ser fiel. Salmo 81, versículo 10. O Senhor disse: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito. Quando fala de Egito, escravidão. Abre a tua boca. Você não deve ter ninguém, irmão. Se Deus mandou você falar, ei, vamos mudar um negócio aqui. Profeta para mim tem 2 qualidades. Profeta para mim tem 2 qualidades. Ele tem que desagradar a humanidade. Se ele é inimigo de Deus, ele é amigo do mundo. E se ele é amigo do mundo, ele é inimigo de Deus. Ele tem que desagradar a humanidade e agradar o Espírito que habita nele. Porque a Bíblia diz que quando Deus olhou para o céu e a terra, não viu um justo que pudesse investir o seu Espírito Santo. A ponto de Jesus, em Marcos capítulo 15, no versículo 21, em estrangeiro, um certo Simão Sirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava a levar cruz. É cruz. Aqui só tem 2 coisas: é cruz ou inferno. É inferno ou cruz. Entre inferno e a cruz, eu abraço a cruz de Deus. Deixa quem quiser falar, irmão. Deixa quem quiser falar, irmão. Ô fanático, ô doido, ô pirata, não falaram, não é? Ô catu. Tu vai se importar por quê? Já viu essas afrontas? O diabo ele é assim.
Ele sabe do teu temperamento. Eu sou sanguíneo, irmão. Eu me conheço. Eu, abaixo de Deus, eu me conheço mais como qualquer outra pessoa. Sou sanguíneo. Só que o negócio demora a subir mais porque eu sou alto. O negócio vai levando devagarinho. Mas também quando estoura, irmão, a panela de pressão. Aqueles baixinhos já é mais rápido. E hoje já na hora ela nascia, não vem não, Satanás. Já viu? Sou sanguíneo. O filho do cão disse assim, olha. Se quer lá na praça, na cidade, no meio da rua. Todo mundo só sabia apontar. Está igual Isaías capítulo 5 até o capítulo 6. Isaías capítulo 5, capítulo 1 até o capítulo 5. Isaías vem dizendo, ai do beberrão, ai do comelão, ai do falador, ai do andarilho, ai disso e ai daquilo. Quando chega no capítulo 6, Isaías agora muda. Ele diz, ai de mim, que habito no meio de um povo de puros lábios. Ai de mim, que meu coração porque eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Isaías temeu a morte. E eu pregando na praça, ele disse, olha, se tu continuar mais pregando isso aí mais uma vez, eu vou te dar um tiro. Eu disse, tu vai me dar um. E eu vou tirar 66 do peito e não será mais nunca como eu. Aqui, 66, eu digo, toma aqui, ó. Deus, ó Senhor. Você não faz nada sem isso aqui. Não adianta ninguém querer mudar ninguém não, meu querido. Quem muda é a palavra de Deus. Não adianta você querer salvar ninguém não. Quem salva é a palavra de Deus. João 8:22, conhecer a verdade, e ela libertará. Se o Filho libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Dinheiro não te muda, dinheiro te corrompe. Prevalece a palavra. Alguém disse para mim lá em Fortaleza, estava hospedado numa pousada, o pastor me falou antes de eu entrar. Quando eu fui ao culto, alguém disse, pastor, por que Deus não faz mais milagre? Eu disse, Deus faz. Mas por que não acontece mais milagre? Eu disse, porque a tua fé é pequena. A tua fé não é o suficiente de Deus operar milagre. João capítulo 4, sabe que Deus disse para o seu discípulo? Vai comprar pão. Vai lá comprar pão, porque eu vou ter um diálogo, uma conversa com a mulher que você não pode estar presente. Sabe por que não acontece milagre no meio de muitas pessoas? É porque Deus tem que manter ele comprar pão, porque ele vê muito mais do que eu quero para ver. A Bíblia diz, segundo a biografia bíblica, Jesus conversou 45 minutos com a prostituta. Se João, Pedro, Tiago, Tomé, Lucas, João, outros estivessem lá, eles iam ficar escandalizados do milagre que Deus ia fazer através do diálogo com a mulher. Se ele tivesse a fé aí, o Senhor conversando com a prostituta, ó Pedro, Tomé, já vai cair, ó. Tu está entendendo o que eu estou dizendo? Tu está entendendo? Eu vou ser explicitamente aberto. Eu vou rasgar o verbo para você entender. Eu estou dizendo o seguinte, que tem pessoas que não podem estar ao teu lado na hora de Deus realizar milagre. Porque, irmão, tem aqui embaixo. Digamos que aqui, Deus pega ele para poder realizar o milagre. Aqui está o paralítico. Eu estou em volta dele, mas não guardo minha língua, não freio meus olhos. Anda apontando até a minha sombra. Deus faz por causa da fé dele. Mas Deus não pode deixar, muitas das vezes Deus impede de fazer pela infidelidade. A infidelidade com Deus é tamanha que impede Deus usar ele. É por isso que Deus disse, vai comprar pão. Porque quando tu vir, tu vem com a farinha. Ó, o banquete já está pronto. Foi isso que Deus fez. Eu disse, ei, mulher, dá-me água, e você sabe que água não se nega nem para o pior inimigo. Ela disse, olha, o poço é fundo. O samaritano era uma cidade com judeu. Aí eu disse assim, mulher, então vou chamar teu marido para tirar água. Olha aí a mulher.
sem julgar a mulher. Se os outros estão lá, ia ajudar a perder a mulher. O reino do céu já não ia mais ganhar uma vida. A Bíblia diz que vai numa alma salva do que o mundo inteiro perdido. Olha aí, ô mulher, chama teu marido. Não tenho marido. Ah, o Senhor disse, disseste bem. Me confunde, negócio. Disseste bem, porque tivesse 5 e nenhum fosse teu, e tu ainda tem reserva. Mais depressa ela se postou, ela ao Senhor disse: se tu soubesse quem fala contigo, te pedindo água, tu me beberia desta água, eu te daria água, que tu nunca mais teria vontade de vir aqui, nunca mais ia ter sede. Ela disse: dá-lhe essa água. Tu me tomou essa água, só quer, e ela agora sai para ir evangelizar a primeira missionária. A primeira missionária. E vai evangelizar a Judéia, vai evangelizar o Delacava. E vou finalizar minha palavra aqui. Deus deu sono a José. Você pensou que eu ia parar aqui? Deus deu sono a José, só que porém, seus sonhos, querido, seu sonho, minha querida, você não pode abrir a boca para contar para ninguém, não. Tem pessoas que Deus faz uma promessa aqui, lá na Rondonópolis, em Brasília, todo mundo sabe. Existe aquele que contra, que ora contra o teu ministério. Existe aquele que quer te ver para baixo. A alegria dele, ele não se alegra, meu pastor, de ver o Senhor adorando Deus aqui em cima, não. Sabe qual é a alegria dele? É de ver o irmão passando na prova. Se o irmão está na prova, eu vou pisar no pescoço, vou matar logo esse feliz. Ei, meu querido, nós estamos ligados a um corpo só. Paulo disse que nós somos um corpo. A união tem que prevalecer. O mundo tem que olhar para a igreja e dizer assim: ali tem união, vale a pena eu ir para ali, porque ali reina a paz. Sabe o que eu ouço muito aí que eu pego viajando? É as pessoas dizendo: ir para mim para tal lugar, lá no que minha mãe vou fazer lá, eu vou comer que não comer. É isso que está faltando brotar esse espírito de nós. Antes de nós queremos mudar alguém, mude primeiro nós. A mudança tem que sair daqui para lá. Não é querer Deus, não querer que mude você, sendo que eu não mudei as minhas atitudes, meus egos. Mudamos nós. Sabe quando essa nação terá um limite, um ponto final? Quando um passar a respeitar o outro. Lá fora, aqui dentro é paz do Senhor. Ai, Deus, eu não vim exaltar lá, meu pastor, me perdoa, me entregando o que Deus me deu. Deus é fiel. Deus sabe que eu não prego com esforço, não preparo mensagem. A minha mensagem é 12 dias direto no monte. Deus sabe disso aqui. Aqui dentro é paz do Senhor, paz do Senhor. Shalom, shalom. Adonai, Adonai. Vai na fé. Olha para ele lá fora de cara feia. Olha para ela de cara feia lá fora. Você passa para o Senhor. Faz de conta até que te vê. Faz de conta que te vê. Mas na hora que tu está bolado, tu está pongado na bênção, aí aparece querendo disputar aquilo que você tem. Ei, lembra de José? Quando Jacó disse: vai visitar teu irmão e traga a notícia para mim que José vai lá, que quer se planejar. Tem uma cisterna te esperando, irmão. Tu vai morrer. Jogaram José dentro da cisterna. Agora quem olhava em linha reta, agora passa a andar em círculo. E volta na cisterna. Cisterna só tem um buraco. Entrou pelo mesmo buraco, tem que sair. Já não anda reto. E volta. Mas eu vim profetizar, levanta tuas mãos esta noite. Eu vim profetizar que você andando em volta, ou mal, a bênção é tua, e Satanás, e nem demônio nenhum, tem o poder de arrancar das tuas mãos o que Deus te deu nesta noite. José, começa agora em volta. Vem os mercadores, os compradores de escravos, viaje comigo. Paga por José. José,
colocando na casa de Potifar. A Bíblia diz que onde José botava as mãos, o negócio prosperava. E é isso que Deus quer fazer nessa nação. Deus quer levantar uma geração de sacerdote. Deus quer levantar a geração de Samuel. Deus quer levantar a geração de Gideão. Deus quer levantar a geração de Sansão, que não se corrompe no momento que o Espírito Santo estiver com ele. Porque quando o Espírito Santo sair da tua vida, tu será arrebatado para a glória de Deus. Vou terminar essa 9 horas. José, onde botava a mão prosperava. E vendo a mulher de Potifar, a miserável, a endemoniada, ela costuma dizer que a mulher, ela não tinha demônios. Ela tinha um pombal. O ninho, os ovos, porque se matasse o que estava no ninho, os ovos geravam. A mulher tinha tanto demônio, que o demônio já não entrava mais nela. Ela entrava no demônio, saía demônio todo mundo. A ponto de querer pegar José. Vocês conhecem? E aí, José, vamos deitar, sair comigo? José, não. Tudo aqui foi botado na minha mão a fazer. Agora você pertence ao meu Senhor. Posso? Ela disse: tá bom, te aguarda que o teu vem. Quando é um dia Potifar sai o palácio de Faraó, e agora chega a miserável lá, a maníaco. Em outras palavras, você entende? A tarada. Quer pegar José. José corre, irmão. Larga a sua capa. Agora é melhor você fugir do pecado sem a capa, com as bênçãos de Deus, do que você fugir com a capa e perder a bênção de Deus. Eu prefiro largar a capa e correr sem o pecado e com a bênção de Deus. Vou terminar com isso. José agora sai. E qual foi o prêmio que ele ganhou? Ela chega e disse para o seu marido: olha, o moço que botou aqui quis me assegurar, quis me pegar. Tu confia neste homem, deixa tudo para ele tomar conta desse jeito. Botaram José na cadeia. A primeira cadeia. A segunda cadeia, José foi de novo. E na terceira perdeu. Porque quando ele chegou na terceira cadeia, a Bíblia diz que Potifar disse: olha, tudo aqui será sobre a tua mão. Agora observe, irmão, se o homem, ele que ordenava os escravos, era ele que fazia tudo, ele tinha chave, ele poderia ir embora ou não poderia? José permaneceu. Mesmo com a chave na cadeia, José permaneceu. Só que José está lá dentro da cadeia. E lá está o padeiro e o copeiro que perdeu seu cargo. Só que Deus, ele faz um milagre de onde menos esperamos. Foi por isso que eu falei o que fazer em momentos difíceis. José não ficou desesperado, bateu na cabeça. José se ligou com Deus. José ficou ligado. Ainda que me prenderam, eles não puderam arrancar de mim a minha fé. Pode arrancar a cabeça, pode arrancar os braços, mas o que está dentro de mim, meu espírito, jamais o homem pode arrancar. José está com o padeiro no copeiro. E Faraó vai chamar um Deus, porque ele tem um sonho. 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas de milho banguelo e 7 lindas. As vacas magras vinham engolir a gorda vinha engolir a magra, a espiga banguela comia a outra espiga, a outra cheia comia a banguela. E Faraó ficou endemoniado, não sabia. Disse: aí tem alguém para interpretar? Quem na cadeia pega alguém, traz aí. Ninguém interpreta. Só que José, antes esses homens tiveram um sonho, José interpretou: olha, José, eu sonhei que eu estava perante a Potifar, servindo Potifar. O outro disse: José, eu tive um sonho. E foi lá e contou o padeiro. Quando ele contou, José disse: olha, para você, copeiro, você vai ter o seu cargo de volta. E você, padeiro, vai ser enforcado, as aves vai comer tua carne. E aconteceu. Só que
aí você tem a resposta? A mim não, mas a Deus você vai dar a resposta. José começa a interpretar. A Bíblia diz que José não consegue. Agora o Senhor precisa de alguém para governar, porque vem uma fome terrível e vem uma escassez. Armazena tudo aí, porque o pessoal vai ter que comprar mantimento aqui. Só que ele não esperava que os seus irmãos fossem lá. E aqui eu termino a mensagem, estou de pé. Para receber a palavra profética. Dá para filmar, Rocha? Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Aleluia. Olha só. Feche seus olhos aí. Me dá mais um pouco desse som aí, meu querido. Manda mais som para mim. Feche seus olhos. Arapodô,
A Bíblia diz que todos têm que se prostrar perante a José. E nessa palavra profética eu quero liberar todos os caluniadores da tua vida, todos os ladrões de sonho, todos os ladrões de projeto, tudo que trabalha sobre tua vida, eles vão ter que prostrar perante a ti, eles vão ter que prostrar, eles vão ter que reconhecer a glória de Deus sobre a tua vida. Quem crê recebe, quem crê recebe, quem crê recebe. Aqui na frente já está recebendo, receba aí atrás, receba aí no meio, receba aí, receba a glória dele, receba. Chama essa irmã aqui pra mim, essa aqui. Você que está secando os olhos, Márcio. Você é que vem aqui. E essa outra de lá de trás de branco. Aqui é espiritual. Só entende quem está no espírito. Só entende quem está no espírito. Eu vou descer aqui com você. Fecha os olhos. Seja crente curioso, não. O mando é com ela, irmão. A vitória é dela. Depois você vai participar da vitória com ela. Fecha os olhos. Eu falei para você no início que eu vim aqui para brincar. Faça. Vem aqui, ó. Vem aqui, Vaza. Olha. Isso mesmo. Olha aqui, pastor José, o que Deus me disse. Deus disse, filho, fale para ela que grande é a folga sobre a vida dela. E não é lá de fora, não. É de dentro da casa dela. A Bíblia diz em Salmo 109 que Deus conhece o nosso Senhor, Deus vai levantar nosso coração. Isso não abria. Deus sabe, Deus me falou. Olha aqui para mim. Deus me disse que a guerra está travada sobre a tua vida. Que o negócio vai tão apertado que você chega a ponto de dizer, Deus, até quando isso? E Deus me disse mais. Eu sou profeta, eu não vou levar nada para casa. Deus me disse que não foi esse dia não. Porque se eu falar nesses dias, isso aí é fácil lançar a profecia. Deus me disse que foi de ontem até hoje. Foi mentira ou verdade? Fala aqui para todo mundo ouvir, mentira, né? Mas Deus vai dizer assim para ti, mulher: dorme em paz, descansa, porque aqueles caluniadores da tua vida, ele em vez de bater a boca para caluniar, ele vai ter que levantar as mãos e aplaudir a vitória que Deus vai te dar, porque Deus é fiel. Parece que as portas não se abrem mais. E você fica desesperada. Você corre para um lado e para o outro e não vê nada acontecer. Você diz, Deus, se for para viver desse jeito, eu prefiro que morra.
fechar a cova funerária, vai ter que fechar as portas, porque tu não vai morrer enquanto as bênçãos dele não chegar na tua vida. Olha pra mim. Olha pra mim, não. Tô querendo não. Tô doido, tô tocado da glória. Tô querendo não. Tu disseste para Deus: tu sabe que eu vou para tua casa hoje. Eu não queria vir. Eu disse que tu não quiseste vir hoje aqui. Mas Deus reservou essa noite para você, é verdade? Está acontecendo isso na tua vida, Deus? Em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha medo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, graças a Deus, Jesus, o Senhor é digno, Deus. Louvamos o teu nome. Toda honra e toda glória.